Boa noite, graça e paz. Amém? Eu queria compartilhar com vocês hoje uma leitura que se encontra no livro de Marcos. Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 34. Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 34. Em Marcos 5, capítulo 21, diz: E tendo Jesus voltado num barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tanto quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes. Pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre no teu mal. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Pai, porque sentimos a tua presença em nós. Muito obrigado, Pai, porque sabemos e compreendemos que o seu Espírito anda conosco, Pai, e que ele caminha ao nosso lado, nos orientando e nos ajudando para que todas as coisas cooperem para aquele que o segue e o que o ama, Pai. Muito obrigado por tudo que tem feito. Muito obrigado por Jesus. Pai, te pedindo neste momento que o Senhor esteja conosco fortemente para que aquilo que nós queremos, que são as palavras vindas do céu, o seu conhecimento possa entrar em nossas mentes, Pai, através das Escrituras Sagradas. Por favor, Pai, esteja abrindo nossas mentes, nossos corações, nos encha, Pai, nos sobrecarrega neste momento com a sua sabedoria e o seu conhecimento, Pai. E é em nome de Cristo em que oro e agradeço, hoje e sempre, Senhor Deus. Amém, Pai. Hoje, pela manhã, eu entrei em contato com uma central de vendas para pedir informações sobre um produto que eu havia adquirido, comprado há um tempo atrás. E essa central de comunicação é a mesma em que eu fiz a aquisição, que eu fiz a compra, e através do WhatsApp. E eu me lembro que quando eu fui comprar, assim que eu postei a mensagem dizendo que eu me interessei pelo produto, imediatamente eu recebi um retorno, perguntando qual seria o produto, me mandando mais detalhes e tudo mais. E hoje não, hoje eu mandei 1, 2, 3 mensagens, liguei no número do WhatsApp e ninguém me atendeu. Eu consegui ter um contato, um retorno depois de muito tempo, até me estressar através do telefone e do Instagram da loja. Uma outra coisa que aconteceu hoje foi algo que a minha esposa compartilhou comigo sobre uma situação em que ela precisava conversar com alguém, ter um contato com alguém. Ela também não tinha conseguido esse contato com sucesso, tentou várias vezes, várias ligações, e aí ela apelou para a chefe dela e imediatamente, quando essa chefe dela ligou, parece que a coisa andou. Ela obteve uma resposta e aquilo que ela estava tendo como problema,
foi resolvido com aquele simples telefonema da sua chefe. Isso porque ela já havia tentado várias vezes sem sucesso. O que eu quero dizer com isso é quantas vezes nós mesmos, nos sentimos numa situação em que nós achamos que nós somos diferenciados. Nós colocamos numa situação de destaque onde a nossa situação, seja ela financeira, seja ela o status na empresa ou qualquer que seja, nós achamos que nós somos diferenciados. Infelizmente, isso a gente vê em todos os lugares hoje, seja no governo, seja nas empresas e até dentro dos lugares onde que isso não deveria ser visto de forma alguma, que é onde as pessoas vão atrás de Deus, atrás do Espírito Santo, atrás de uma paz interior, que são os templos, e mesmo assim lá ainda existe esse tipo de situação. E é até mais comum do que a gente pode imaginar, infelizmente. Agora eu queria trazer para a Bíblia isso que eu acabei de dizer. Acabei de ler, compartilhar com vocês as Escrituras, Marcos capítulo 5, versículo do 21 ao 34, em que ele começa sobre Jesus caminhando pela terra, junto ao mar, e eis que chegou uma multidão perto de Cristo, entre eles Jairo. Quem que era Jairo? Jairo ele era um dos principais da sinagoga, um dos chefes da sinagoga. O poder dele, o nome dele é tão forte que as escrituras cita o nome dele, não cita somente um chefe da sinagoga, ela cita o nome, Jairo. Jairo, ele queria ter um encontro, ele queria ter uma conversa com Cristo. E por que ele queria ter essa conversa com Cristo, com Jesus? Porque a sua filha estava morrendo. E se a gente observar nas escrituras, pouquíssimas vezes a gente vai ver um religioso tendo um contato direto com Cristo, ainda mais nesses contatos, ele colocando que ele entendia que Jesus de fato era o Messias. Isso era uma situação complicada, principalmente para um religioso, para um chefe de uma sinagoga, declarar que Cristo era o Messias. E Jairo ele fez isso. Não sei se por conhecimento realmente, se ele realmente acreditava naquilo, se ele acreditou inicialmente, ou se porque chegou uma situação em que aquilo que ele mais amava, que era sua filha, e ele vendo que ele já não tinha mais saídas, ele acabou apelando para o Messias. Que talvez naquela situação seria a sua última possibilidade de salvação. Ele foi até Cristo. E a palavra nos diz que ele jogou-se aos pés de Jesus e pediu insistentemente que Cristo viesse até a sua casa, porque a sua filha estava padecendo de uma doença, que estava levando ela à morte. E Cristo prontamente aceita o convite e começa a caminhar com Jairo e com a multidão. Mas eis que mais à frente acontece mais um evento. E aí vocês vão conseguir entender aonde eu quero chegar. Por que eu fiz essa breve introdução falando sobre por que às vezes a gente se encontra numa situação que a gente acha que a gente é melhor que os outros. Ou por que numa situação em você dá um devido atenção para a pessoa e quando muda, como exemplo que eu dei da venda, quando você está vendendo, você dá uma atenção especial. Aquele cliente seu é especial. Mas após a venda, o foco muda. Ele não deixa de ser especial, mas ele já não tem aquela mesma atenção que você tinha antes de conseguir a venda. E também como exemplo que eu dei da minha esposa, por que quando ela tentou, ela não conseguiu e bastou que a chefe dela entrasse em contato, resolveu aquilo? Por que o cargo influenciou tanto? E eis que mais à frente, com a multidão e com Jairo, surge uma mulher. O nome dessa mulher nem é citado nas escrituras. As escrituras diz que existia uma mulher, certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos. A gente sabe o quanto é complicado
A mulher que tem aquele período, né, em que ela menstrua, alguns dias durante o mês. Agora, imagina 12 anos constantemente, sem cessar, ininterrupta, uma hemorragia constante. Imagina. E o pior, naquela época, uma mulher que tinha esse tipo de problema, essa hemorragia, ela era colocada como impura diante da sociedade. As leis diziam que uma mulher, quando ela estava naquele período em que ela sangrava, em que ela tinha hemorragia, era uma pessoa impura. Ou seja, aquela mulher por 12 anos consecutivos, ela era colocada como uma pessoa impura. O que é ser impuro? Impuro é, eu não posso tocar em ninguém, e ninguém pode tocar em mim. E aquela mulher, ela tentou insistentemente, através da cura, procurando médicos, e as escrituras diz que ela gastou tudo o que ela tinha. Tudo o que ela tinha, ela gastou atrás de médicos. Mas ninguém trouxe a cura para ela. Imagina, 12 anos sofrendo, 12 anos se colocando como uma pessoa impura na sociedade, 12 anos sem ter um afeto, um contato com alguém, porque ninguém podia tocar nela, não podia tocar ninguém. E aqui a gente começa a ver a diferença entre Jairo e aquela mulher. Jairo era um dos principais da sinagoga, a escritura cita o nome de Jairo. E aquela mulher não, ela via sozinha. E pelo contexto que a palavra nos traz, parece que ela se esforça. Ela entra no meio da multidão para tentar tocar em Cristo. Jairo, parece que pela situação dele como um chefe da sinagoga, a multidão se abre para que ele chegue. Eu imagino Jairo vindo e as pessoas falando, olha, abra o caminho porque Jairo está chegando, dê caminho para ele, deixe ele passar. E no outro canto aquela senhora, aquela mulher, abandonada pela sociedade durante 12 anos, tentando chegar até Cristo e um monte de pessoas cercando no caminho dela. E ela vai meio que a mão, se esguiando, tentando, se esforçando. Por quê? Porque ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela não, provavelmente ela não tinha visto, presenciado nenhum milagre, mas ela ouviu falar do Messias. E esse é o primeiro ponto para a gente. A palavra do Senhor diz que a gente consegue pregar no falar. Aquela mulher não presenciou nenhum milagre de Cristo, mas ela ouviu falar de Jesus. Muitas vezes a gente nega isso. A gente esquece de falar de Cristo. A gente esquece de falar das boas novas. A gente esquece de falar do Messias, daquele Deus que desceu até a terra e morreu por mim e por você. E a palavra nos ensina que nós precisamos pregar, falar, e o resto é com o Espírito Santo. Aquela mulher ela chegou até Cristo não porque ela o conhecia, mas porque alguém falou de Jesus para ela. E veja mais, quando eu falo em ouvir, pelo ouvido, a gente chega à fé. As Escrituras diz, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ou seja, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar do Messias, e dentro dela, ela tinha contigo que se ela tocasse em Cristo, no Messias, ela seria curada. E eis que Jesus vem com Jairo e com toda a multidão, certamente com uma devida pressa, porque Jairo ele tinha pressa. E aquela mulher, ela surge no meio da multidão e toca. A sua fé levou-a a tocar em Cristo, ela toca. E Jesus para. Ele para e diz, olha, alguém me tocou. Ele sentiu que o poder dele havia saído. E aí ele começa a questionar quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou. Eu acredito que ele sabia que a mulher havia tocado ele. Ele sabia quem era.
Mas a gente vai entender o porquê ele está questionando. Quem me tocou? Quem me tocou? Como se ele não soubesse. E ele pergunta tanto em que isso traz aos seus discípulos, aos seus apóstolos, falando: poxa, Senhor, uma multidão te cerca, todo mundo te espremendo, e você pergunta: quem te tocou? Como assim? Parece que Cristo está brincando com eles, não é verdade? Como assim numa multidão? Imagina você passando no meio de um tumulto, no meio de uma aglomeração de pessoas, e vira e pergunta: quem me tocou? Como assim? Tá todo mundo te tocando? Mas ele perguntou mais de uma vez: quem me tocou? E ele para. Veja bem, a pressa que ele tinha com Jairo já não existia mais. Porque alguém havia tocado ele. E é alguém que, segundo as Escrituras, nem nome foi mencionado. É alguém que sofria durante 12 anos. É alguém que, do ouvir, criou-se em si uma fé que levou a tocar a Cristo, tocar em Jesus, nas tuas vestes. E ele para e começa a perguntar: quem me tocou, quem me tocou? Imagina aquela mulher, eu até entendo por que, que ela se esquivou, por que, que ela ficou durante um certo tempo ressabiada e falar: foi eu que toquei. Porque para eles, para a lei, seria muito complicada ela assumir que ela havia tocado em Cristo, porque ela era uma mulher impura. Era proibido. Ela não podia ter feito aquilo de forma alguma. Então eu entendo que durante um certo tempo, mesmo ela sentindo que ela havia sido curada, ela se segurou e não se identificou pontualmente que ela havia tocado em Cristo. Mas aí Jesus, ele é formidável, porque a gente também sabe que para um homem naquela época conversar com uma mulher em público era algo muito complicado, era proibido, não era algo certo, não era algo bem visto diante da sociedade. Um homem não poderia conversar com uma mulher em público. E ele pergunta mais uma vez: quem me tocou? E aí ela se chega diante dele, ainda estremecida pelo milagre que ela acabou de vivenciar, e ela fala, e ela explica, né? Olha, Messias, Senhor, eu toquei em você porque eu venho passando há 12 anos por uma enfermidade, uma hemorragia constante. Eu que aparentemente, devido a isso, fui abandonado pela sociedade, provavelmente nem a minha família se aproximava de mim. Eu fui largada e eu ouvi falar do Senhor. Alguém me falou de Jesus e eu senti em mim, no meu coração, que se eu tocasse, não precisava nem tocar na tua pele, mas se eu tocasse as suas vestes, eu seria curado. E aí Jesus, eu imagino aquela cena, ele abre aquele sorriso enorme e diz: filha, a tua fé te salvou. E agora a gente volta num contexto em que a palavra ela fala sobre Jairo, aquele que é chefe da sinagoga que a Bíblia chama de Jairo, e no outro, uma mulher que era abandonada pela sociedade, que vinha há 12 anos sofrendo com uma hemorragia constante, que provavelmente, pela dificuldade de chegar até Cristo, ela devia andar sozinha, porque quem que vai querer ter contato com uma pessoa impura? Naquele momento, nós tínhamos Jairo e a filha de Deus. Cristo a chama de filha. Cristo não fez isso, não a procurou, não a forçou a se identificar para que ele pudesse trazer constrangimento a ela. Muito pelo contrário. Ele chamou-a de filha, demonstrando o amor, o carinho que ele tinha por ela. Porque, de fato,
ela, assim como eu e você, nós somos filhos do Senhor. Naquele momento, nós tínhamos uma multidão que abria espaço para Jairo, o grande, o chefe, para um dos senhores da sinagoga. Para aquelas pessoas, Jairo precisou quase que um tapete. Mas para Deus não. Deus foi lá e pegou, do meio da multidão, alguém que as escrituras sequer citam o nome, alguém que vinha sofrendo, e a chama de filha. Vocês conseguem perceber a diferença? Jairo e filha. O que eu e você muitas vezes fazemos, que é distinguir as pessoas pela classe social, pela aparência, pelo poder, pela inteligência. Deus não faz isso. Que bom que Ele não faz. Que bom que Ele não separa as pessoas da forma que nós separamos. Dali em diante, aquela mulher voltou para a sociedade. Dali em diante, ela voltou a ter uma vida comum. Ela voltou a poder abraçar, ser abraçada. Provavelmente foi atrás de sua família. Ela voltou a ter uma vida normal. O que eu queria dizer para você nessa noite, primeiramente para mim, porque para que a gente possa aplicar, eu possa falar isso com autoridade, primeiro eu preciso aplicar na minha vida. Então o que eu estou dizendo para mim, para você é que Deus não age como nós agimos. Deus ele não enxerga, ele não separa as pessoas por poder aquisitivo, pela classe social, pela vida financeira, pela cor da pele, pela estatura, pela beleza. Ele não faz dessa forma. Foram mais de 12 anos que aquela mulher dedicou todo o dinheiro que ela tinha, gastando com médicos atrás de uma cura. Sem sucesso. Quanto tempo mais será que a gente vai precisar gastar atrás de coisas tão insignificantes? Atrás de tanta bobagem, tanta besteira? Gastando nossos recursos, sejam eles tempo, dinheiro, sabendo que realmente mais valioso está mais perto do que a gente imagina. Pronto para nos chamar de filho, para nos chamar de filha. Ansioso para que esse dia desse encontro, assim como aquela mulher teve com Cristo, nós venhamos ter com Ele. E a partir daí, sendo filhos, nós possamos herdar tudo aquilo que Ele tem. E lá no céu, um encontro grandioso, fervoroso com Ele. Que Deus nos abençoe.